chamado não pode ser ignorado. Ele ecoa, não é acaso, não é conveniência, é propósito, é destino. Um lugar foi separado para você, onde o céu toca a terra, onde vidas são alinhadas, onde corações são incendiados. Vivemos um tempo de pressa, distrações e solidão. Lares fragmentados, relacionamentos superficiais e corações vazios revelam o preço da ausência da mesa. Onde não há mesa, faltam encontros. Onde não há mesa, perde-se o diálogo. Onde não há mesa, se apaga a chama da comunhão. A mesa está posta. O momento chegou. E ela só será completa quando você ocupar o seu lugar. Reunidos no nome de Jesus. E cara, Deus já falou bastante comigo e com você. Tem falado também? Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui em chamas, convidando todos a essa mesa, esse grande banquete. Eu vou, dessa vez, toda a conferência quando sai o tema, aí eu, acho que eu leio livros, aí eu assisto pregações, e eu me encho tanta coisa, que aí eu fico com tanta informação na cabeça, eu não sei para onde eu vou, entendeu? Mas esse ano, estava acontecendo isso, viu, Caio? Só que aí o que aconteceu? Eu fui colocar a camiseta, estava um pouco apertada, eu olhei para minha barriga, e eu falei, já sei do que eu vou falar. O que tem que ter na mesa, gente? Comida. Eu vou falar sobre comida. E é bom que o meu primo Ronaldo, ele já adiantou um dos tópicos, que seria o partilhar o pão, e ele já disse isso com vocês, e eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Êxodo 25, Êxodo tem sido o livro do ano para mim, eu já li ele 3 vezes, e cada vez que eu leio, Deus revela um pouquinho mais ali, o Espírito Santo tem revelado um pouquinho mais sobre esse livro, e é um livro muito, muito marcante, porque não sei se vocês sabem, o povo de Israel estava como escravos no Egito, e Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. É isso ou não é? Estou errado? Foi Abraão ou foi Moisés? Moisés. Então Moisés é levantado para tirar o povo do Egito, e aí o que é muito lindo da história, é que Deus tira o povo do Egito, e é como se Deus estivesse ensinando o povo a ter Deus como um vizinho. Então ele estabelece leis, ele estabelece alguns princípios para que o povo pudesse obedecer, porque Deus é santo, e gente, ter Deus como um vizinho não era fácil, porque a santidade dele podia matar, porque a santidade não se dá com o pecado. Então Deus vem, levanta um regulamento e fala, eu quero ser vizinho de vocês. E olha, aproveitando o gancho do Ricardo, o movimento é sempre de cima para baixo, o movimento é sempre de Deus para conosco, e olha, a gente não merece nada, mas Deus é tão amoroso, Deus é tão misericordioso, que o movimento sempre dele é vir ao nosso encontro. Você pode dar glória a Deus por isso? Então Deus, ele faz um arranjo no meio do deserto. Quando o pecado entra, ele expulsa Adão e Eva do paraíso, não é isso? Mas Deus queria levantar um povo, e aí ele faz umas instalações, Deus faz uma casa no deserto. Essa casa ela podia se mexer, ao longo que o povo ia se locomovendo no deserto, e essa casa chama tabernáculo. E o texto que nós vamos ler de Êxodo, está falando sobre um dos móveis que tinha dentro do tabernáculo. Então você imagina que a presença de Deus estava onde? No tabernáculo. O amor de Deus é tão grande, que ele quis se mudar para perto do seu povo, e o movimento dele foi esse. E aí, em Êxodo 25, 23, diz assim, diz assim: faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento,
45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-o com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Gente, a mesa tinha borda. Não era qualquer mesa, Deus é designer, né? Olha só. Ele está desenhando uma mesa. Enfeite-a. Olha, mulherada, vocês que gostam de decorar. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Lembrem-se, o tabernáculo não era físico. O tabernáculo se movia a partir dos comandos de Deus para que o povo se movesse. Faça as suas varas de madeira de acácia, revistas com ouro, com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa. Olha só, recipientes para a mesa. Aí, mulherada, você que gosta de vaso, né, mãe? Minha mãe adora um vaso e um caminho para colocar, né? O vaso em cima, né, da mesa. Olha só, faça recipientes especiais, né? Tigelas, olha aqui em cima da mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa. O que faltou aí? Tinha todos os utensílios. O que estava faltando? O alimento. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Eram 12 pães que representavam o seu povo. O que Deus está fazendo ali é pedir para que Moisés fizesse um móvel. E olha só a riqueza de detalhes. Olha só como o nosso Deus, Ele nos ama. Olha só como Deus cuida de nós. E a gente não merece. Olha isso. E aí esses pães representavam o povo. Tá? Para o judeu, toda vez que ele ouve a palavra, o número 12, ele vai lembrar-se das 12 tribos de Israel. Então olha só, eu quero essa mesa, e eu quero estar presente na vida de vocês o tempo inteiro, e esse presente é um presente, algo que imerecido. Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, obrigado porque o Senhor tem se revelado, o Senhor tem falado. E Espírito Santo, que nós pedimos a revelação da sua palavra, que o Senhor possa falar através das nossas vidas, que os nossos corações possam arder em chamas pela sua palavra, que o nosso coração, Senhor Jesus, possa ter o Senhor como centro e Senhor de nossas vidas. O Senhor já nos salvou, mas nós queremos estabelecê-lo como o Senhor das nossas vidas. Deus, não permita que a palavra seja roubada, não permita que haja distrações, mas que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, cheios, repletos e transbordantes da sua palavra, que nós possamos alimentar aquelas pessoas que nós teremos contato ao sair daqui. Tira todo o sofisma, Senhor, quebra toda a fortaleza mental, e nós possamos entender o que há por trás dessas escrituras, no nome de Jesus, amém. Então Deus pede para que fizesse uma mesa, em cima da mesa utensílios, e por último os pães, que representava a sua presença diante do povo. E eu não sei você, quando você está, alguém já foi no mercado de barriga vazia? Você olha para o Doritos, você fala assim, né, vou começar uma dieta, aí você vai para o mercado, com a barriga vazia, você olha para o Doritos, você quer o Doritos. Aí você olha para o Snickers, você quer o Snickers. Você olha para o M&M, você quer o M&M. Aí tem aquelas coxinhas no final do mercado, ainda você quer comer a coxinha. Agora eu te pergunto, por que você fica suscetível a tanta bobeira? Porque você está de estômago vazio. O Ronaldo falou aqui, que a nutricionista dele receitou o pão integral. Por quê? Porque o pão integral, apesar de ser muito ruim, eu também não gosto, ele sacia a fome. Você fica mais tempo sem fome. Então, quando nós não enchemos a barriga de coisas boas, a chance de você encher a sua barriga com coisa ruim, ela cresce muito. E a Bíblia, ela
é muito cirúrgica, muito certeira quando ela faz analogia, gente. E a Bíblia fala de alimento e mesa quase o tempo inteiro. E o que ele está querendo dizer aqui? Se a gente não come o pão certo, você está suscetível a comer os pães desta vida. Quando a sua barriga não está cheia do pão correto, da presença do próprio Deus, você vai procurar encher a sua barriga com qualquer porcaria que você vê. O Juninho falou isso aqui, ó. A presença em meio ao caos. E a nossa vida é uma vida de caos. Você pode achar que não, mas a nossa vida é uma vida de caos. Você está sendo metralhado por vários fatores, por mídias, por vídeos, por muitas coisas. Às vezes você vai sentar ali só para ver uma postagem. Eu sou assim com o WhatsApp. Às vezes eu vou fazer uma coisa, tem tanta coisa que eu esqueço o que eu ia fazer. E a gente fica entretido naquilo. A gente fica focado naquilo. Às vezes você está vindo para casa no transporte público ou no seu carro, e o Espírito Santo fala no seu coração assim, né? Gustavo, me busca, cara. Aí você fala, não, quando eu chegar em casa eu vou abrir minha Bíblia. Eu vou estudar sobre os personagens, os heróis da fé. E aí quando você chega em casa, você olha a televisão. E você fala, eu mereço um pouco. E esse pouco vira muito. E quando você vai ver, a sua barriga está cheia de coisas que não prestam. E a gente tem um problema com coisas que não saciam. Por exemplo, o Walter falou que gosta muito de macarrão. Ele comeu uma pratada lá em cima, mas daqui meia hora ele vai estar com fome de novo. Porque macarrão é algo que o corpo, ele metaboliza muito rápido. Então ele não tem um poder de saciedade. Então essas coisas que você está buscando lá fora, nos vícios, nos programas, nos prazeres, ele vai te trazer algo muito rápido, mas na mesma velocidade que ele vem te traz o prazer, ele vai se esvair, ele vai embora. Só que eu falei de tabernáculo aqui. Só que o tabernáculo nada mais era do que uma sombra daquele que viria. O tabernáculo era uma sombra, só uma projeção daquele que viria depois de muito tempo. O Salvador das nossas vidas, aquele que se entregou e morreu por nós. E ele dá essa declaração, só para ilustrar antes, lá em Gênesis, um casal, vocês vão conhecer esse casal, Adão e Eva. Deus falou para eles assim, ó, vocês vão poder comer de todas, e no grego todas é? Todas. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim. Mas aí chegou um dia, que a serpente chegou em Eva e falou assim, olha, é verdade que Deus, ele é tão mau, ele falou que você não podia comer de nenhuma, que maldoso. Aí Eva fala, não, que ela estava ainda crente, hein? Não, Deus nos disse que eu não podia comer só daquela. Mas e se você comer dessa? Então, para Eva comer aquele fruto, é porque ela estava com a barriga vazia. E ela, por estar com a barriga vazia, ela caiu na tentação de Satanás e comeu o fruto, e vocês sabem o que aconteceu depois. O pecado entrou. Então, quando a barriga da alma está vazia, galera, qualquer fruto proibido parece bom. E aí eu vou perguntar o que o Ricardo disse na primeira pregação. Não sei se foi essa mesma a frase é a mesma, mas tem o mesmo contexto. Do que você tem se alimentado? Não precisa me responder. Qual é o seu alimento espiritual durante a semana? Ponto. Só posso dizer uma coisa. O que você vem aqui e fica 2 horas num culto, não é alimento. Certo? É importante ter essa comunhão e temos este espaço. Mas o que você tem comido ao longo da semana? Então vamos lá, falamos sobre os pães, e falamos sobre que o tabernáculo era uma sombra de Cristo, e aí a gente tem que entender o que é o pão. Literalmente pão, para aquela época, ele simbolizava vida, ele simbolizava alimento, e a pessoa se alimenta, acontece o quê? Morre, não é assim? É ou não é? É como se fosse o nosso arroz. Você não come arroz todo dia, ou quase todo dia, não é assim?
Então o pão significava vida. E os pães da presença lembravam que o Senhor estava presente diante do seu povo. Mas aí, em João 6,35, alguém se levanta e diz assim, ó: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Ele é o pão da vida. E o pão, o nosso pão não é um quê, o nosso pão é um quem. E quem é o nosso pão? Ele tem nome, ele está vivo, ele morreu por mim e por você naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, e trouxe vida, e vida em abundância para cada um de nós, e o nome dele é Jesus. Jesus é o pão da vida, ele se declarou como o pão da vida. E o mais importante de tudo, quem comer desse pão verdadeiramente não terá mais fome. Se você comer de Cristo, a sua vida será reta. Se você comer de Cristo todos os dias, seus caminhos serão justos, porque quanto mais você come dele, mais você se parece com ele, mais a sua mente se molda à mente de Jesus. E aí você para de começar a pedir pão toda hora, porque você não precisa do pão do amanhã. A oração que vocês mais conhecem, que nós mais conhecemos, diz: o pão nosso de cada dia. É viver crendo que Jesus está presente, não hoje só, não ontem, mas todos os dias. Jesus está presente na sua vida, em nome de Jesus. Tem gente tratando Jesus como padeiro. Você conhece o nome do seu padeiro? Quem conhece o nome do padeiro? Só conheço o Bruno. Gente, ele é padeiro, levanta a mão, Bruno. O único padeiro que eu sei o nome é o Bruno. E eu tenho certeza que você vai na padaria e você vai por causa de quem? Do padeiro ou do pão? Jesus não é padeiro, Jesus é pão. E tem gente que está indo atrás de Jesus para só conseguir o pão. E quando Jesus não dá o pão que a pessoa quer, ou que entendeu o que era o pão, ela se decepciona, ela se entristece. Jesus não é padeiro, Jesus é o pão da vida. Nós possamos buscá-lo. E aí eu te pergunto, né? Como nós podemos obter este pão chamado Jesus? Tem uma receita aqui? Tem uma receita? Deixa eu ver. Ore 3 vezes ao dia. Assista 5 podcasts, Boas Novas na Mesa. O que mais? Ligue para a Mirelle. Cadê a Mirelle? E aprenda uma história bíblica com ela. Essa aqui é que é a receita para ter o pão de Jesus? Não existe receita pronta. Você sabe como que a gente come do pão chamado Jesus? Crendo em Cristo, crendo quem Ele é. Existe, né? Jesus vai falar assim, ó, João 6,29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Então o seu trabalho não é para conquistar o pão, porque se o evangelho, galera, fosse uma regra, se o evangelho fosse seguir regras, o mérito seria de quem? Se eu cumprir a regra, eu sou o vencedor. E se eu não cumprir, eu sou perdedor. Então, se a Bíblia fosse regra, se comer o pão fosse regra para eu obedecer, o mérito seria de quem? Nosso. Só que o evangelho, o mérito não é nosso. O mérito é de Jesus. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Então, nosso trabalho, e gente, é um trabalho, porque é fácil? É fácil? Tem gente olhando para o pão. Imagina você comprando um croissant. Cadê a tia da Lúcia? Comprou um croissant. Aí você olha para o croissant e fala: nossa, que croissant da hora. Deixa eu ver. Frango com catupiry. Nossa, parece que tá sequinha, tá crocante. Não tá queimado, tá no jeito. Deve estar uma delícia. Eu acredito que esse pão está delicioso. Eu acredito que esse pão está delicioso. O que está acontecendo aqui?
Eu provei do pão? Eu só acreditei que o pão existe. Então, muitas vezes nós só acreditamos que o pão existe, mas nós não comemos do pão. Você está olhando para o pão, você está cantando para o pão. Tudo está preparado aqui. Essa geração. Se eu cair aqui, é culpa do Vitor, porque ele ficou pulando. Tem lenha para queimar. Você cantou sobre ele, você falou sobre ele, você tem informações sobre ele. Mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Precisa acordar, fala para o irmão que está do seu lado. Isso não é o suficiente, fala. Acreditar não é o suficiente. Acreditar não é o suficiente, não é. E qual é a diferença entre crer e acreditar? Vocês sabem? Esse exemplo é velho, todo pastor usa, mas eu vou usar ele hoje. Eu tenho meu filho. Ele está num lugar alto. Aí eu falo, Murilo, vem com o papai. Aí ele fala, vem com o papai. Vem com o papai. Papai está aqui embaixo? Vem com o papai. O que está acontecendo? Ele está acreditando que eu estou lá embaixo, sim ou não? Ele está me vendo. Mas ele está crendo. Não, porque se ele cresce, ele pularia nos meus braços. Se ele cresce, ele se jogaria e entregaria a vida dele nas minhas mãos, porque um erro meu poderia deixar ele se machucar. Mas se ele acreditar, se ele crer de verdade, ele pula e se joga. Só que muitas vezes nós estamos olhando para Cristo como Salvador. Nós estamos olhando para Cristo como aquele que resolve os nossos problemas, que nos tira do inferno, mas nós não estamos entregando as nossas vidas de verdade, nós não estamos nos jogando nele, e quem não se joga não crê. Cara, sai da pornografia, porque nas minhas mãos, você vai encontrar consolo, você não precisa disso. Ei! Para de fazer coisa errada no seu serviço. Ei, para de roubar coisa no mercado. Ei, para de olhar coisas que você não deveria. Encontre, o seu prazer está em mim. Então, larga estas coisas e se joga em mim. E a gente fica lá de cima, olhando para Jesus, de baixo, né? De cima, olhando para Jesus e fala, não vou não. Então, quando a gente faz isso, é porque a gente não crê que Ele é o nosso pão, que nele não faltará nada. Então, precisamos crer. O nosso trabalho, então a música, né? Ele fala, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é o quê? Descansar em mim. Qual é o teu trabalho, igreja? Descansar no Senhor. Às vezes você está em casa, cheio de dívida, cheio de problema, gente te cobrando, e você está achando que a sua vida acabou. Só que você está achando que é você que vai resolver seu problema. Eu vou trabalhar mais, fazer mais hora extra, vou fazer não sei o que, vou fazer não sei o que lá. E você não vai conseguir sair desse buraco. Porque o único que pode salvar disso se chama Jesus. Porque Ele é o pão de cada dia. Ele provê, Ele está conosco. Então o nosso trabalho não é produzir pão, é confiar que o Pai já providenciou. Agora eu vou te falar um negócio. Qual é o trabalho de uma criança? O Raul tem quantos anos, Tatiane? Qual é o trabalho do Raul para comer pão? Acreditar que o pai e a mãe dele vai prover, não é isso? Você já viu o Raul? Você já viu o Daniel? Você já viu a Mariana, o Marquinhos? Fala assim, pai, pensei em fazer isso aqui, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a entregar currículo, para te ajudar, porque eu quero comer uma bisnaguinha e não tem, eu quero tomar um danoninho, o Murilo, né, que ama um danoninho, pai, eu vou fazer alguma coisa aqui, vou começar a limpar a fralda de outros bebês. Empreendedorismo, cadê o Douglas, o empreendedorismo? Vocês estão entendendo? Qual é o trabalho da criança? Fala para mim.
Crer. O trabalho dela é crer que o Pai irá prover. Então qual que é o meu e o seu trabalho, igreja? Crer que o Senhor Deus, o pão da vida, vai prover todos os dias. Porque lembrem-se, Ele está presente. Ele está presente. Amém? Bom, só que tem algo, parece ser simples, né? Então é só crer agora, mas tem algo que nos impede de comer esse pão. Tem duas coisas que nos impedem de comer o pão da vida. E pelos evangelhos, só teve um lugar que Jesus não fez milagre. Vocês sabem qual foi esse lugar? Hã? Fala alto, gente. Nazaré? Onde que Jesus foi criado? Hã? Professor de teologia. Nazaré. O único lugar que Cristo não operou milagres foi aonde Ele cresceu. Sabe por quê? Porque as pessoas conheciam o Jesuizinho. Ô Jesuizinho, aquele que jogava bola. Ô Jesuizinho, aquele que empinava pipa, passava cerol na linha lá e cortava todo mundo. O Jesuizinho que batia a bola no portão do vizinho, o vizinho ficava reclamando. Ô Jesuizinho, que trabalhava com José. Sabe o Jesuizinho? Aquele lá que cresceu. Agora diz que é rabi, diz que é mestre. A única cidade que Cristo não operou milagre foi onde Ele cresceu. Sabe por quê? Porque as pessoas eram familiares de Jesus. Elas sabiam tudo sobre Jesus. E quando a gente é familiar de alguém, esse alguém perde em valor pra gente. Vocês sabiam disso? Alguém já foi naqueles museus? Eu não sou muito disso, mas eu já fui algumas vezes. Quem já foi em museu, foi no MASP, viu aquelas pinturas? Alguém já foi? Aí ó, você foi lá, né, Elisa? Aí você olha de longe aquele quadro lindo, né? Parece que não tem defeito nenhum. E tem gente que vai lá e fica horas assim, ó. Faz cara de conteúdo para dizer que está entendendo o que está acontecendo ali, né? Mas enfim. Só que aí você começa a dar alguns passos. Aí você começa a olhar. Aquela pintura não está perfeita. Está craquelada. Tem vários defeitos. Mas de longe o quadro parece lindo. E quando você chega perto? O quadro não é tão lindo mais assim. Familiaridade. Vou ter que contar uma coisa escatológica aqui para vocês. Olha eu me despindo, tá vendo? Eu quando comecei a namorar a Jéssica, saía de carro, e aí você sabe que às vezes, né, dá uma dorzinha de barriga e tal. O que eu fazia, Gustavo? Uma princesa do meu lado. Cadê a Jéssica? Uma princesa, nossa. É que os bancos estão muito na frente. Ó, o quadro, né? Ela até abaixou a cabeça porque ela sabe o que eu vou falar. E eu saía do carro. E aí eu falava, ó, tô ouvindo o barulho do pneu, né? Aí lá pra fora, dava um chutezinho no pneu pra ver se tava calibrado, né? Fazia o que eu tinha que fazer. Dava uma volta no carro pra dar uma espalhada. E entrava de novo. Só que, ao longo do... O Enio faz isso, tem cara que faz isso, o Enio. Só que o tempo vai passando, né, Henrique? E vamos ficando o quê? Familiares, né? Então a minha princesa continua sendo uma princesa, mas agora nós somos familiares. Aí agora eu te pergunto, você acha que eu saio do carro para fazer o que eu fazia? Claro que não. E ela também não, tá, gente? Só pra... Então quando a gente é familiar de algo, essa pessoa perde em valor. Então, por Jesus ser muito conhecido, ninguém cria em Jesus. Ninguém cria que Ele era o Salvador, ninguém cria em seus milagres, porque Ele era apenas o Jesuizinho, filho da Maria, e de José o carpinteiro. Nós estamos numa geração que tem visto poucos milagres, sim ou não? Quem é das antigas aí, ó? Susan, não tinha muito mais milagre antes? Como é que a gente está vivendo isso hoje? Talvez até por
porque estão fazendo, né, comercializando muitas coisas, a gente está ficando cético. Mas vocês creem que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje? E que será o mesmo Deus do Apocalipse? Vocês acham que ele parou de operar? Vocês acham que ele parou de fazer? Você acha que o Espírito Santo perdeu o poder? Então por que não acontecem mais essas coisas? Porque nós só ficamos familiares de Jesus. Você vai lá e tem uma estante com 40 mil livros, e você leu 41.500. Só que se você não comer e crer nesse pão, só foi conhecimento acumulado, é adquirido. Forte isso. Segunda coisa que nos impede de comer esse pão. E agora eu vou lembrar do pão integral, que o Caio já faz assim quando faço para falar pão integral. Eu sou com arroz parboilizado. Meu Deus, prefiro não comer. Jéssica, faça mais, aí eu como menos. Sabe qual é o segundo motivo? O pão de Jesus, viu, Bruno? Não é aquele pão doce de coco em cima, que você olha assim, ele está brilhando lá, né? Na estufa ou na estante lá, não sei como é que chama, da padaria. Balcão, de vidro, porque agora é tudo chique, né? Aqueles LED, né? Para o pão ficar mais bonito ainda. Né, Gustavo? Chega naquele pão, delícia, ele olha para você, você olha para ele e fala, meu, eu quero aquele. Aí a moça fala, não, eu quero aquele maior, tem que ser o maior. O pão de Jesus não é um pãozinho doce. Não é o pão na chapa lá que você coloca a manteiguinha e ele derrete. O pão de Cristo é indigesto. Sabe por que o pão de Cristo é indigesto? Depois, mais para frente do texto, quem puder ler depois, leia João 6 inteiro. Jesus estava dando discurso e falando algumas coisas. E gente, ó, se você vir para essa igreja ou qualquer outra, e o evangelho não confrontar as suas atitudes, não confrontar o seu eu, não estamos falando do evangelho de Cristo. Ninguém seria morto e crucificado por uma mensagem suave. A mensagem de Cristo era dura. Ele não negociava a verdade, ele não negociava princípios, e ele dizia aquilo que deveria dizer. Então diz assim, ó, João 6,60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Quando Jesus começou a ser duro e falar e denunciar pecados, essa galera começou a virar as costas para Jesus. Enquanto o milagre estava acontecendo, enquanto as pessoas estavam sendo curadas, estava um alvoroço, mas quando Jesus começou a dizer, o evangelho é esse, abandona o seu caminho, abandona o que você está fazendo, você está indo para o precipício, você está destruindo a sua vida, abandone as suas práticas, para de falar mal do seu chefe, para de falar mal da sua diretora, para de falar mal do seu diretor, para de querer levar vantagem em cima dos outros. E aí Jesus começou a denunciar pecado, e essa galera começou a ir embora. Fala, ele tem milagre, ele faz um monte de coisa, mas isso eu não quero ouvir. Sabe por que eu não quero ouvir? Porque está machucando o meu ego. E o meu ego, ele é inflado, ele precisa ser cheio o tempo inteiro. E como é que um ego se enche? Dos seus prazeres, dos seus conceitos. E aí Jesus começou a bater duro nisso. Então, a mensagem do evangelho é uma boa nova, gente. Ele é uma boa nova. O nome da igreja é Boas Novas, uma boa notícia. Cara, mas essa boa notícia, ela só se torna uma boa notícia quando nós abandonamos as nossas práticas e começamos a seguir o Mestre, passo a passo que Ele fez, como Ele fez. O pão é amargo, mas ele traz ressurreição. Ele desce, ele faz aquele bololô. Eu e o Walter estavam ontem juntos, fomos buscar os refrigerantes aqui que vocês tomaram. A gente estava falando sobre trânsito, e gente, trânsito é um discipulado, não é? Trânsito é um artifício, uma estratégia pedagógica para nos mudar, para nos disciplinar.
E aí você fala, não, mas, quando eu aceitei Cristo, falaram que eu ia ser mais que vencedor, que 1000 cairiam ao meu lado, que 10.000 cairiam à minha direita, mas eu estou sendo atingido o tempo inteiro, que negócio é esse? Esse pão não é físico, galera, esse pão é um pão espiritual. E se você tem um buraco no seu peito ainda, é porque você está buscando só coisas físicas, só bens materiais, só coisas que vão te causar prazer momentâneo. Deus quer completar a tua vida. Completar não, Ele quer ser o dono, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Você está dando espaço para isso? Continuando lá, ó, João 6,66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Fé custa caro. Você não tem mérito na sua salvação, tá? Ponto. Todo mundo crê nisso, né? Nós não temos mérito na nossa salvação. Quem pagou o preço? Quem disse nas suas últimas palavras, está consumado? Ele pagou a conta. Quem crê nisso? Quem é salvo por Cristo Jesus? Aleluia, dê glória a Deus por isso. Você é salvo em Cristo Jesus, ok, você não tem participação na salvação, mas fé custa caro. Crer em Cristo e colocar as nossas vidas, entregar, nos jogar, custa caro, porque exige. E aí, um dos pregadores falou aqui sobre obras. Quem tem comido de você? O que as pessoas têm se alimentado com a tua vida? O que você tem servido aos outros? O pão da vida? E muitas vezes, não é só dizendo, não é começar uma aula e escrever assim, Jesus te ama. Versículo do dia, o Senhor é meu pastor. Anota aí, crianças. É assim? Vai atender um cliente, né? É Beth, né? Beth. Vai atender um cliente e fala, Jesus te ama, meu cliente. Cara, você pode falar o que você quiser, mas sabe o que é o fruto? É o resultado de uma árvore, é o último estágio de uma árvore. E para aquele fruto ele crescer, ele precisa ter o quê? Eu falei sobre isso domingo. Raízes profundas. E aí ele tem o seu prazer de dia e de noite em ter contato com esse mestre, com esse pão da vida. Então, quanto mais você come desse pão da vida, mais você se enche, mais sua vida muda, e mais você alimenta quem está do seu lado, e aí você entende que os seus bens não são seus, são nossos, e aí você entende que o meu salário não é para mim e para minha família, mas eu posso abençoar aqueles que necessitam. Portas Abertas está aí. Tem gente que sai e não volta para casa, ou tem gente que volta para casa e encontra os seus filhos e mulher mortos. E eu vou até fazer uma meia-culpa aqui. Até falei para Eliane. Para Eliane, eu estava falando de banco, vocês viram que nós trocamos os bancos, glória a Deus por isso. Mas Caio, ela veio aqui faz uns 3 domingos. Olha lá, vou contar o testemunho aí, Eliane. Aí ela me traz um folhetinho, não sei se é esse que ela entregou hoje. Eu estava querendo trocar o banco. Quando eu abro, Miriane, eu olho uma igreja destruída, com metade de uma parede, e a igreja sentada em blocos. E eu até pensei, meu Deus do céu, aqui querendo trocar de banco, eles não têm nem onde sentar. Mas voltando ao texto, por que aquelas pessoas estão ali firmes? Por que aquelas pessoas continuam? Porque elas entenderam quem é o Salvador da vida delas. Elas comem desse pão porque é desse pão que vem o sustento, é claro. Ministérios como a Portas Abertas têm ajudado a levar alimento, psicólogos ali, porque aquelas pessoas têm traumas. Imagina você chegar em casa e ver sua família morta. Mas por que eles prosseguem? Por que eles continuam? Porque eles comeram do pão, e a promessa do pão da vida foi: quem comer de mim, jamais terá fome de novo. Então quem não tem fome, sabe o que faz? Quando você senta à mesa e você está saciado, você é o primeiro a comer?
Você é aquele que conta um pedaço de pizza para ver se você vai dar para todo mundo? Quando você está com fome, você conta. Será que vai dar para mim? Será que eu vou conseguir comer uma de cada sabor? Quando é meia? Mas quando você senta na mesa, quando você senta à mesa saciado, qual é o seu pensamento? Você é o primeiro a se servir? Porque se você primeiro come o que sobra dá para os outros, isso não é evangelho, é filantropia. Você come e depois dá o que sobra. Mas filho de Deus senta à mesa saciado. Filho de Deus senta à mesa saciado porque ele sabe de quem é filho. E ele se alimenta desse pão todos os dias. E aí João 6,68, nesse mesmo contexto, Simão Pedro responde para Jesus, olha só: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E as palavras de Jesus ecoam até hoje. E as palavras de Jesus chegam e aquecem os nossos corações até hoje. Ele é o pão da vida. Para concluir, o Juninho falou o texto sobre Mefibosete. Esse texto mexe muito comigo, porque Davi era um grande amigo de Jonatas. E aí Davi assumiu o trono, e aí eu não vou contar a história inteira, mas quando um rei era deposto, a família dele precisava ser destruída todinha. Era esse o costume. Só que Davi um dia senta à mesa e se lembra de uma promessa que ele fez para o seu amigo. E ele pergunta para alguém se existe algum descendente de Jonatas. E alguém fala sobre Mefibosete, sim ou não? Vocês viram que o Juninho disse, né? Mefibosete é convidado a sentar na mesa do rei todos os dias. E esse Mefibosete sou eu e você, distorcidos pelo pecado, inimigos de Deus. Mas Jesus, ao morrer naquela cruz, ofereceu um banquete. E Ele oferece salvação a mim e a você. E você te dá o direito de sentar nessa mesa de novo. E aí tem um texto que está falando sobre comida também, para concluir. Mateus 15, 27, 28. Chega uma mulher, que ela não era do povo de Jesus, tá? E ela pede um milagre para Jesus. E era costume do judeu chamar qualquer outro povo que não era judeu de cão. Eu não vou lembrar o termo agora em grego, porque eu não sou muito bom de grego. Quer dizer, não sei nada de grego. Mas eu li, mas eu não vou lembrar agora. Mas o termo que os judeus usavam era como se fosse um cão selvagem, sabe? Um cão sarnento, um cão imundo. E essa mulher que não era do povo de Jesus, chega em Jesus, pedindo esse milagre. E aí, ela diz assim, disse ela, porque Jesus, antes desse texto que eu vou ler, põe aí, vai, melhor Renan, põe aí, é o Mateus 15, 26, põe aí, volta uma, a mulher porém, aproximou-se, lembra que ela estava clamando por um milagre, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele, implorou mais uma vez, Senhor, ela estava assim, prostrada, Senhor, me ajuda. E olha a resposta de Jesus, e parece ser uma resposta dura, né? Jesus respondeu, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Próximo. Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus diz para ela, mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus, seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. O que ela clamou por Jesus mesmo? Jesus chama ela de cachorro, mas a diferença é que Jesus não chama ela como se fosse um cachorro
sarnento, um cachorro qualquer. Esse cachorro que Jesus usa como se fosse um pet, um cachorrinho, um poodle, Deus me livre, não, um cachorro bonitinho aí, vocês acham? Uma racinha bonitinha, isso, um Lhasa Apso, enfim. Jesus olha com carinho para ela ali e diz: ó, não é certo que eu tire agora do meu povo e dê aos cachorrinhos. E ele estava testando ela ali. E você viu o que ela fala para ele? Jesus, até os cachorrinhos se alimenta de migalhas que caem do dono dos seus mestres. Então uma migalha do reino do céu, gente, é um grande banquete para nós. Uma migalha, olha só, uma migalha que veio do reino dos céus, para nós é um banquete. Lembrem-se, essa mulher não era do povo de Deus, assim como Mefibosete estava lá, esquecido em Lodebar. Sabe quem são essas pessoas? Eu e você. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo, pela nova aliança. Então, Jesus não te chama para comer migalha hoje, Jesus te convida a sentar à mesa como um filho do grande rei. Jesus te convida a sentar essa mesa de honra. Não somos mais inimigos de Deus, Ele nos chamou para perto dEle. Cristo nos convida a sentar à sua mesa todos os dias. Você não foi criado, você não foi chamado para viver de migalha mais, porque agora você é filho, e como filho você crê que o pai vai o quê? Sustentar. Como filho, creia que o Senhor vai sustentar você e a sua casa. Como filho, creia que não é o seu lerite que sustenta você. Como filho, creia que não é o seu diploma que põe alimento na sua casa. Como filho, creia que é Deus que provê todo o seu sustento. Você recebe isso? Diz amém. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele nos chamou para ser filhos, participar da herança. Nós não éramos dignos, mas o Senhor Jesus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Eu sou filho, você é filho de Deus? Se levanta agora nesse lugar, em nome de Jesus. Então, 3 coisas que você precisa pensar. E se você anotou, você é? Fala, sábio? Muito bom. Você tem bloquinho aí, anote. Se examine do que você tem se alimentado. Decida. Busque o pão vivo diariamente. E ó, buscar o pão vivo não é comprar um pão diário, né? E ler um pouquinho todo dia. Se deleite na presença do Senhor. E creia que você não foi chamado para viver de migalha. Você foi chamado para ser filho de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tão grandioso amor. Obrigado porque o Senhor nos tirou de um império das trevas e nos transportou para um reino de perdão e paz. Pai, traga paz aos nossos corações, e paz não é ausência de guerras, paz é completude. Que as nossas vidas sejam preenchidas, repletas da sua presença, que o pão da presença esteja conosco todos os dias. Deus, nos dê ousadia, nos ensina a dizer não para as coisas ilícitas, para os convites ilícitos, nos ajude a dizer não ao pecado, a abrir guerra contra o pecado, porque nós queremos nos saciar do seu pão, nós queremos nos saciar da sua presença, Deus. Derrama a sua presença sobre nós, Senhor. Se revela a nós como filhos, nós te pedimos, se revele a nós, Pai. Envie pessoas, para que nós possamos ver a tua revelação através dos seus filhos, que nós possamos te revelar, Senhor, com as nossas vidas, com os nossos frutos, Deus. Sua palavra diz
que pelos frutos conhecerei a árvore. Então que essas pessoas olhem para nós, para que esse mundo olhe para nós, e que eles enxerguem, observem uma coisa, que nós somos filhos de Deus, que nós descansamos na sua presença, que nós cremos na sua provisão. Repita comigo: Pai, eu creio na sua provisão. Pai, eu creio que tu és o Filho de Deus, que morreu por nós, que trouxe salvação, perdão. Eu creio que o Senhor enviou o Espírito Santo, que nós possamos comer do seu pão, e todas as vezes que comermos, fazer em sua memória. Deus se revela a nós, Jesus, de maneiras diferentes. Tira as escamas dos nossos olhos, porque muitas vezes o Senhor, Pai, o Senhor se revela e nós não enxergamos, porque nós estamos olhando para o pão que não deveria, porque nós estamos levantando ídolos do nosso coração, e eles estão impedindo de ver a sua glória, a sua ação. Espírito Santo, nós te pedimos, revela o Pai a nós, revela o Pai a nós, Senhor, que nós possamos comer do seu pão, e nos alegrarmos na sua presença, de sentar neste banquete, e desfrutarmos da sua presença, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. E uma coisa vou, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, te adoramos, Jesus. Aleluia.